texto diz assim, queridos: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxos, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que os amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre nós foi invocado? Queridos, esse é um texto muito importante, irmãos. E eu vou tratar ele, na verdade, com perguntas e respostas para facilitar o entendimento, tá bom? Eu sentei esses dias aí, a semana passada ainda, eu sentei na segunda-feira, na terça-feira que não teve culto aqui, e eu ali sentado, eu digo: deixa eu fazer a divisão desse texto aqui. Eu sentei e aí peguei o texto, porque o principal desse texto está no versículo 1, entendeu? O que se segue depois até o 13 é uma explicação do versículo 1. É Tiago explicando, lidando com aquilo que ele coloca no versículo 1. E eu fui montando o texto, irmãos. Eu montei o esqueleto da pregação todinho ali, rapidinho, né? Eu digo, agora fica mais fácil da gente preencher a ministração, porque já está montadinho. Mas aí eu fiz assim, perguntando e respondendo, para facilitar, querido, o nosso entendimento. E porque também é um texto, irmãos, que eu considero ele, assim, de uma importância muito grande na igreja, tanto para nos instruir, no caso liderança, como para os irmãos, entendeu? Para que você entenda como que deve ser a vida na igreja. Porque o texto aqui, querido, fala de acepção de pessoas. Essa é uma preocupação de Tiago, entendeu? Havia naquela igreja favoritismo, existia naquela igreja discriminação de pessoas, havia entre os líderes uma atitude de parcialidade com relação às pessoas que congregavam naquela igreja. Então, Tiago vai tratar disso de uma forma bem interessante, querido, e eu espero que a gente seja de fato instruído, tá bom? E eu espero, querido, que isso aqui é um texto muito prático, tem a ver com o nosso viver com o Senhor no dia a dia, tá bom? Então eu espero que você realmente, querido, possa abrir o coração de maneira que seja ministrado, tá? O meu desejo é isso, que você seja profundamente ministrado pela palavra. Simples, bem simples, mas que isso alcance o teu coração. Veja, a primeira pergunta que o texto me traz aqui é: como alguém pode ser cristão se faz acepção de pessoas? Porque é disso que Tiago está tratando. E eu vou mostrar isso em 3 versões diferentes. Vou ler 3 traduções da Bíblia diferentes para tentar mostrar para você que a preocupação de Tiago aqui é a ideia de você associar o cristão com a ideia de acepção de pessoas e favoritismo, tá bom? O primeiro texto é a versão que nós estamos estudando, que é a Revista Atualizada. Ele diz assim: olha, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quando você ouve isso, você tem uma noção, mas isso não fica tão claro. Agora eu vou para uma segunda tradução. Caros irmãos, como crentes em nosso Senhor, em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Agora, essa outra aqui, irmãos, é realmente aquilo que me interessa. Olha, meus irmãos, como vocês podem alegar que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, se mostram preferência por certas pessoas? Essa tradução ela é uma explicação daquilo que o texto está dizendo, do que o texto original diz, entendeu? Como é que eu posso alegar ser crente? Como é que eu posso alegar crer no Senhor, dizer que sou cristão realmente, se eu mostro preferência por pessoas? É essa a questão que Tiago está tratando aqui, queridos. Eu quero que você tenha em mente, irmãos, que Tiago está escrevendo aqui não a uma igreja específica, como Paulo escreveu aos Coríntios, à igreja da Galácia, entendeu?
aos Colossos, não. Ele está escrevendo aqui às 12 tribos espalhadas pelo Império Romano. São os cristãos judeus que estão espalhados. Ele está escrevendo para esse pessoal. É lógico que esse pessoal se reúne em sinagogas e tudo mais, mas ele não está direcionando isso para uma igreja específica, está direcionando isso para aqueles judeus convertidos que estavam espalhados pelo território romano, tá bom? E a situação desses irmãos, querido, é extremamente complicada, não só pelas perseguições externas, que nós tratamos no capítulo 1, no começo do capítulo 1, mas também por causa dos graves problemas internos, que nós tratamos um pouco na segunda metade do capítulo 1, e que nós vamos tratar aqui agora novamente, irmãos. Problemas internos. A igreja sofria de problemas externos. Na verdade, esse era o problema de todas as igrejas do Novo Testamento. Problemas internos, entendeu? Os problemas internos, eles variavam bastante, né? Externo sempre era perseguição, tá? Seja do Império Romano, seja dos judeus que não gostavam dos cristãos, entendeu? Sempre era perseguição. Agora, internos, havia uma gama de problemas em relação... Se você vê aos Gálatas, o problema interno é que pastores, pregadores judaizantes entraram na igreja dizendo que não era suficiente crer em Cristo para ser salvo. Você tinha que crer em Cristo e seguir algumas coisas lá do judaísmo, né? Esse era o problema de Gálatas. Aqui o problema é completamente diferente, querido. O problema aqui era que havia acepção de pessoas, havia parcialidade no tratamento com as pessoas, havia aqui favoritismo, discriminação entre os membros da igreja. Quer dizer, eu estou adiantando um juízo, eu não sei bem se é isso, né? Porque quando Paulo diz se, esse se, ele está levantando uma hipótese, entendeu? Ele está tratando o que ele vai colocar lá hipoteticamente, embora a gente saiba, querido, que aquela igreja tinha problemas, Tiago não diz exatamente que era o que eles estavam vivendo. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Bom, o texto que nós vamos estudar aqui, queridos, hoje, ele trata de mais um desses problemas internos, que é a ideia do favoritismo. E esse problema aqui, irmãos, ele é como se ele estivesse... Tiago escreve esse texto como se ele estivesse escandalizado com aquilo que ele estava vendo. Porque Tiago não consegue perceber, e Tiago era um homem muito prático, entendeu? Toda a carta de Tiago é muito prática, na verdade. Tiago não consegue ver a conexão entre ser crente e, ao mesmo tempo, fazer acepção de pessoas. As duas coisas não conseguem andar juntas. Para Tiago, isso é chocante. Para Tiago, isso é uma coisa quase que impensável, na verdade. No entanto, ele está tratando disso naquela igreja. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz que existe aqui, querido, uma incompatibilidade em crer no Senhor da glória. Veja, o Senhor da glória, como Tiago se refere, e tratar as pessoas com discriminação em virtude da glória externa delas. Eu vou terminar, olha. Contudo, ironicamente, são exatamente os que professam crer que o Senhor da glória, que Cristo é o Senhor da glória, que acabam dando glória aos homens ricos e poderosos e menosprezando os pobres. Veja, é quase que um trocadilho. Como é que você pode dizer que crer no Senhor da glória se vocês estão dando glória a homens só por causa da condição social dela? Ou você dá glória ao Senhor da glória, ou você dá glória ao homem. As duas coisas não podem, entendeu? Na igreja do Senhor não pode. Então, é esse o problema, irmãos. Havia naquela igreja favoritismo. Havia naquela igreja acepção de pessoas. E o que é, irmãos, a acepção de pessoas? Olha o texto, versículo 2. Acompanhe comigo, olha. Se, portanto... Veja, o se aqui traz essa ideia de que talvez ele esteja tratando de uma situação hipotética, tá bom? Se, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxos, e entrar também algum pobre andrajoso, percebe o contraste? Um cara bem vestido, rico, com anéis de ouro no dedo, e um homem
não é andrajoso, não é roupa fedida, é uma roupa desgastada pelo uso. O cara é pobre, não tem roupa boa, então está vestido aquela roupinha que ele tem, entendeu? Então, se entrar essas duas pessoas e você tratar com deferência, tratar com honra o que tem os trajos de luxos, e lhe disserdes, olha, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aqui em pé, ou assenta-te ali abaixo do estrado dos meus pés. Ele está dizendo, não é isso discriminação, não é isso a acepção de pessoas. Agora veja, querido, há uma discussão entre os estudiosos para saber se Tiago está tratando literalmente disso, ou se ele está tratando de maneira hipotética. O consenso maior é em torno de que ele está hipoteticamente falando de uma possibilidade, entendeu? Ainda que tenha em vista algum problema naquela igreja. Provavelmente ele esteja colocando isso por causa do que ele disse nos versículos que nós estudamos a semana passada, que é a respeito de tratar com honra os pobres e as viúvas, né? Os órfãos e as viúvas, entendeu? Havia muita gente nessa condição nas igrejas daquele período, querido. Muitas viúvas e muitos órfãos. Pessoas pobres, sem condição, entendeu? Então, alguns até fazem uma ligação muito bem feita entre o que ele diz ali nos versículos 26 e 27 do capítulo 1 com esse começo de capítulo 2 aqui. Bom, o que significa acepção de pessoas, irmãos? Literalmente, querido, literalmente, acepção de pessoas significa aceitar o rosto de alguém em vez de considerar o seu interior. É julgar pela aparência. A ideia é essa, tá bom? O texto nos mostra muito claramente o que é acepção de pessoas. Tratar as pessoas baseado em fatores externos. Tratar o rico bem, né? Porque ele é rico, e tratar mal o pobre porque ele é pobre, tá bom? É isso que é a acepção de pessoas aqui no texto que nós estamos estudando. Bom, só para você ter uma noção, querido, nós vamos falar muito de acepção de pessoas, mas existem algumas outras palavras que eu já até citei aqui que são boas para descrever esse problema, tá bom? Por exemplo, favoritismo é uma boa palavra para descrever isso, entendeu? Os líderes daquela igreja estavam favorecendo aqueles ricos, colocando eles num lugar de honra, enquanto que eles estavam menosprezando os pobres, colocando eles num lugar qualquer, tá bom? Uma outra palavra também que a gente pode pensar é parcialidade. Na verdade, eu vou ler uma série de textos, tá bom? Onde essa palavra, onde a Bíblia traduz essa acepção de pessoas como parcialidade, tá bom? Quase todas as versões da Bíblia, quase todas as traduções da Bíblia traduzem a ideia de acepção de pessoas com parcialidade, tá bom? E a outra palavra aqui também, querido, é a palavra discriminação. Itamara, é atrás de ti, ó. Discriminação, tá bom? São essas três palavras, querido. Acepção de pessoas é o termo usado por Tiago, mas aí nós temos parcialidade, nós temos favoritismo e nós temos também discriminação. São palavras que talvez facilite o nosso entendimento do que está sendo tratado aqui, tá bom? Bom, olha, deixa eu te colocar uma coisa aqui. Esse é um problema real que aconteceu naquela igreja, né? Agora eu quero te mostrar que existem inúmeras outras oportunidades, queridos, de você aplicar esse texto, tá bom? Da ideia de acepção de pessoas. Eu vou citar aqui, não lembro o nome do comentarista que fez, mas eu vou citar aqui um texto que ele diz o seguinte, olha, outras maneiras de você lidar, outras aplicações da ideia de acepção de pessoas, tá bom? Ele diz, igrejas que favorecem os ricos e poderosos para os cargos de presbítero e diácono, ou seja, as pessoas que vão ocupar a liderança daquela igreja são pessoas ricas e elas estão ocupando aquele cargo por causa da condição social delas, tá bom? Pastores dispostos a realizar o funeral de um membro da família rico, mas não de um pobre. E eu me lembrei de uma situação que eu eu estava lá, exatamente o que aconteceu. Morreu uma pessoa, né, que não tinha uma condição social favorável e o pastor sequer foi lá, entendeu? Assim também como vi esse pastor algumas vezes em outros funerais, com aquela coisa toda, com aquela pompa toda, porque o irmão era uma pessoa mais melhorzinha na vida financeira, entendeu? Isso é comum de se ver, querido. Líderes que permitem que aqueles que fazem contribuições significativas para a igreja digam como o dinheiro deve ser usado, porém negam esse direito a alguém que faz uma contribuição pequena,
Isso também, irmãos, eu vou lidar com alguns problemas de igreja que não são exatamente os nossos, né? Mas aqui e acolá você vai se encaixar, vai perceber que eu estou lidando com problemas que acontecem conosco, tá? Isso tudo, querido, diz respeito à acepção de pessoas relacionado ao dinheiro. Mas existem outros fatores, querido, que nos levam também a fazer acepção de pessoas. A gente pode favoritar alguém, né? Tratar melhor alguém por causa da beleza dessa pessoa, por causa do poder, do status ou por causa da popularidade. E existem outros fatores que levam líderes em igrejas a tratar melhores uns que os outros, tá bom? Isso é um fato. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa interessante, irmãos. A ideia de acepção de pessoas na Bíblia, e eu quero que você atente para a maneira como Deus lida com isso. O primeiro texto que eu vou ler é Deuteronômio 10, versículo 17. Olha só, pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Toda vez que essa palavra aparece na Bíblia, fora esse texto de Tiago aqui, vai tratar disso. Deus não faz acepção de pessoas. Olha, Deuteronômio 16, versículo 18 e 19. Juízes, aqui é uma palavra que Deus deu para Moisés, e ele está dando essa palavra aos líderes e aos oficiais, à liderança do povo lá no caminho da terra prometida, tá bom? Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Esse texto foi proferido quando o povo estava ali, de um lado, eles estavam entre o rio Jordão e a terra prometida. Eles estavam aqui, atravessando o Jordão, eles entrariam na terra prometida. A orientação é, quando chegar lá, você deve constituir juízes e oficiais para que governem o povo, entendeu? Só que esses juízes, eles têm que tratar as pessoas com justiça, com reto juízo. Eles não podem torcer a justiça, eles não podem fazer acepção de pessoas e eles não podem aceitar suborno. É a orientação que Deus está dando. Ele não aceita que se faça acepção de pessoas. Que vocês tratem os ricos melhores só porque eles são ricos e tratem os pobres com menosprezo porque eles são pobres. Isso não é aceitável diante de Deus, querido. Agora Jó 34, 19. Quanto menos àquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obras de suas mãos. Tanto o rico, ou tanto o príncipe, como o pobre, tudo são obras da mão de Deus, então ele não faz acepção de pessoas, e a ordem dele ao seu povo, e principalmente aqueles que exercem liderança na sua casa, é que eles não tratem as pessoas com acepção de pessoas, querido. Não com favoritismo, tá bom? Com parcialidade. Agora Atos, irmãos, Atos 10, 34 e 35. Esse texto aqui foi proferido por Pedro, quando ele chegou na casa de o centurião lá, que eu não lembro o nome aqui, o centurião romano que se converte, está em Atos 10, ele tem uma visão, o Senhor aparece para ele, manda chamar Pedro, Pedro vem, quando ele chega ele diz aqui, olha, então Pedro falou dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável, entendeu? Não há, eu vou já falar sobre isso, não há judeu, não há gentil, não há rico, não há pobre, não há mulher, não há homem, aquele que teme a Deus, Deus se torna favorável a ele. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, isso aqui nós conhecemos bastante porque nós pregamos sobre isso aqui. Romanos 2, 11 e 12. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Então, não importa se você conhece ou se você não conhece a lei, Deus não vai te tratar diferente, querido. É o que está sendo dito aqui. Efésios 6, 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles,
deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Repetindo, querido, o que Tiago está colocando aqui para esse povo é a ideia bíblica, por toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, de que Deus não faz acepção de pessoas. E, por consequência, é a ordem, é o mandamento dele à igreja que não haja acepção de pessoas entre o povo de Deus. Vou citar Nicodemos numa citação até grande, que ele diz o seguinte: olha, algumas pessoas têm usado essas passagens para negar a eleição e a predestinação soberanas de Deus, entendendo que eleger uns para a vida eterna e deixar os outros é a acepção da parte de Deus. Se Deus não faz acepção de pessoas, pastor, o senhor citou um monte de textos dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, então não se aplica isso à ideia de eleição, não é equivocada a ideia de eleição. Por que Deus escolhe um para ser salvo e deixa que outros se percam? Nicodemos está falando sobre isso, tá bom? Ele diz assim, olha, todos os textos que falam que Deus não faz acepção de pessoas significam simplesmente que ele recompensa nesta vida e no dia do juízo cada um de acordo com as suas obras, sem levar em conta se é judeu ou gentil, homem ou mulher, rico ou pobre, sábio ou indulto. A eleição para a vida eterna não foi uma avaliação injusta das pessoas, pois a eleição é feita com base em mérito, não é feita com base em mérito, mas com base na graça. São pessoas que tentam usar essa ideia de que Deus não faz acepção de pessoas e querem fazer uma aplicação equivocada dela com relação à eleição, querido. Bom, o problema é esse. Se o problema é real ou hipotético, a gente vai tratar disso mais tarde. Agora, eu quero aproveitar, irmãos, e eu fiz questão de anotar aqui, querido, porque essa é uma questão muito prática em relação à vida da igreja, irmãos. Então eu quero fazer aqui algumas ponderações pessoais, minha como pastor, tá bom? Porque eu julgo muito importante. Quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei, onde é que eu vou encaixar isso aqui? No começo, no final? Mas eu vou encaixar isso aqui logo, para que você consiga entender, querido, um pouco da nossa realidade como igreja. Primeiro porque eu já fui acusado, querido, de fazer acepção de pessoas, tá? Houve uma época em que isso aconteceu, entre poucos irmãos, na verdade, né? Mas eu já fui acusado de tratar melhor pessoas que têm uma certa condição financeira do que outras. Quem disse isso, querido, talvez desconheça um pouco da minha história aqui na igreja. E eu fiz questão de anotar aqui algumas pessoas que eu dediquei muito tempo, quem estava no começo comigo sabe disso, né? Eu tenho uma irmã Alice, que não era rica coisa nenhuma, daqui a dona Eusênia, né? Que eu investi muito na vida da irmã Alice, não só orando, mas ajudando ela da forma como eu podia. Só para informação, não é porque a irmã Alice já morreu que eu vou falar isso, mas a irmã Alice nunca foi nem dizimista na igreja, tá bom? Mas eu investi muito tempo, andei com a irmã Alice pelo Pará, fui para Augustinópolis, fui para Imperatriz, botava no carro, levava. Por quê, querido? Porque eu entendo que o pastor, ele não pode fazer acepção de pessoas. Segundo, quando nós começamos aqui, eu gastei um bom tempo da minha vida com o Washington. Talvez o pessoal mais antigo da cidade conheça o finado Washington, que era esposo da irmã Thelma. Morava aqui pertinho, entendeu? Andei com o Washington, acompanhei o Washington, investi pesado na vida dele, ministrando na vida dele, caminhando com ele, entendeu? Indo visitar a família dele, os pais, os irmãos, pregando para eles. E o Washington não tinha nem renda, para você ter uma ideia, irmãos. Acho que essa igreja nunca recebeu R$1 do Washington, entendeu? Então eu vou colocar isso para vocês porque é uma forma de você tentar entender, querido, como é que o pastor lida. Eu vou tratar de várias questões, tá bom? Uma outra pessoa que eu gastei muito tempo me ajudando foi, eu não lembro o nome dele, mas o sobrinho do Cordeirinho. Ele é filho de uma irmã da cristã evangélica, que morreu também, era alcoólatra, o Washington era alcoólatra, esse também era alcoólatra, que eu não esqueci o nome dele aqui agora, morreu tem pouco tempo, entendeu? Andei com ele, fui na casa dele, carreguei aquele rapaz embriagado, entendeu? Trouxe para a igreja, ia buscar e tudo. E eu nunca fiz isso, querido. Na verdade, eu nunca agi na minha vida ministerial, irmãos, movido por interesse financeiro, tá? Mas aconteceu uma época de eu ter sido acusado, e eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá bom? É uma questão de amizades. Bom, como pastor, eu já tive perdas financeiras por não aceitar que dissessem como nós deveríamos usar o dinheiro da igreja.
aconteceu na igreja, né? Um casal estava vindo para cá, né? E antes de começar a dizimar, né? Antes de dar o primeiro dízimo, ele já foi dizendo assim, olha, eu queria que o senhor fizesse isso e isso. Eu digo, calma lá, não funciona dessa forma. A igreja tem as prioridades e isso que você está me colocando aqui não é prioridade da igreja agora. Irmãos, eu nunca tive problema com isso, entendeu? Eu não tenho esse negócio, essa dificuldade de tratar bem uma pessoa, vou tratar bem só porque a pessoa tem dinheiro. Não consigo. Na verdade, eu tenho um problema comigo, entendeu? Sou muito ríspido até algumas vezes com pessoas assim. E eu disse para aquele casal, olha, na igreja não funciona assim, querido. Lá nós temos prioridade e se vocês vão dizimar na igreja, o dízimo vai entrar normalmente como de qualquer pessoa e vai para as prioridades da igreja. Se as prioridades forem sanadas, quem sabe isso pode entrar depois, entendeu? Mas agora não. A pessoa me olhou estranho, na verdade, entendeu? Não posso citar nomes, mas vamos lá. Outra coisa, querido, que eu quero que você entenda, antes de julgar um pastor ou um líder de célula por favoritismo, eu vou falar de mim, tá bom? Os líderes depois falam com vocês. Eu sempre ajudo quem me pede ajuda, entende? Vou dar um exemplo mais recente. Eu faço um discipulado com o Ronaldo e com a Leoneide. O Ronaldo é o médico da cidade, a Leoneide é uma enfermeira. Mas eu não faço discipulado com eles porque ele é médico e ela é enfermeira. Eu faço discipulado porque ela, através da Bianca, e depois, pessoalmente, ela veio e disse, pastor, o senhor pode nos ajudar? Eu digo, posso. Assim como eu fiz com a irmã Alice, assim como eu fiz com o Washington, assim como eu fiz com o sobrinho do Cordeirinho e tantas outras pessoas na igreja que eu já... Se você disser para mim assim, pastor, eu preciso de ajuda, você pode ter certeza, querido. Eu vou achar um horário na minha agenda e eu vou te atender. Sem problema nenhum, querido. Agora, eu já... Vou também aqui, Júnior e Ana Luísa, antes de ser membro da igreja, né? Sentei com eles, pastor, você pode nos ajudar aqui? Posso, vamos conversar. Passei um tempo caminhando com eles aqui, sem nem ser membro da igreja ainda, entendeu? E aí eu poderia citar outros nomes, querido, que eu tenho aqui. Eu tenho o Lucas, por exemplo, né? O Lucas me pediu ajuda. Eu vou negar ajuda para ele? Não vou, querido, né? Não vou. Pastor, mas se você ajuda quem tem dinheiro? Bom, é engraçado, né? Porque os que têm dinheiro pedem ajuda para mim, quem não tem não pede. Não sei por quê. Será que é orgulho? Não sei. Eu só quero que você tenha consciência de uma coisa, querido. Qualquer pessoa na igreja que peça ajuda ao pastor, ele vai ter, você pode ter certeza disso. E não importa se você anda de carro, se você anda a pé, se você é dizimista, se você não é dizimista, se você é ofertante ou não é ofertante, isso para mim não faz diferença nenhuma, irmãos. Eu creio que os irmãos mais antigos sabem disso, me conhecem um pouco melhor, entende? Mas eu queria aproveitar essa ministração porque é uma ministração que tem a ver com liderança. Era a liderança da igreja, daquelas igrejas que estavam fazendo a acepção de pessoas, estavam tratando melhor os ricos do que os pobres, porque eram ricos apenas, entendeu? Olha só, querido, como eu vou saber, irmãos, se você quer minha ajuda e se você não pedir isso? Eu lembro de uma época na vida da igreja onde eu congregava com o pastor Jair, em que os irmãos adoeciam e ficavam bom, e depois que ficavam bom, ficavam dizendo, pastor, eu adoeci e o senhor foi na minha casa. Eu dizia, pastor, lhe avisaram, me chamaram aqui, alguém ligou para o senhor, alguém mandou mensagem? Não. Então como é que pode, pastor? Gente, por quê? Queridos, vocês vão me perdoar, mas eu vou ser um pouco ríspido. Se você, como membro da igreja, adoecer, e se você não me avisar ou não pedir ajuda, irmão, e depois você diz assim, eu adoeci, o pastor não me visitou. Irmão, eu vou ser bem franco contigo, querido. Vai se converter, na verdade. Porque, irmãos, é de uma injustiça gigantesca. Eu disse, pastor, já isso. Pastor, as pessoas pensam o quê? Que você vai ficar... Eu vou ligar aqui... meu Deus do céu, fugiu o teu nome. Leia, Leia, você está doente, minha irmã? Não, pastor, por quê? Não, porque eu queria saber se você está doente ou não, porque se tivesse eu ia te visitar. Magna, como é que está doente, Magna? Pelo amor de Deus, irmão, eu tenho que fazer, querido. Eu tenho que fazer. Irmãos, eu gasto o meu tempo quase todo estudando, entendeu? Muito tempo estudando, muito tempo. Então, se você adoece como irmão, querido, se você está passando por algum problema com o irmão, é seu dever mandar uma mensagem, pastor, eu não estou muito bem, o senhor pode passar aqui, orar comigo, me visitar? Você pode ter certeza, querido. Nenhum irmão nessa igreja, nesses mais de 12 anos que eu estou aqui, me pediu ajuda, eu neguei ajuda, querido. E não importa o motivo, entendeu? Não importa o motivo. Então, agora, eu não tenho como saber, querido, adivinhar se você está doente ou não está doente, entendeu? Não tem como saber. Então, é a responsabilidade sua, se adoecer, avisar o pastor. Ou mesmo, talvez, o líder de célula, eu não sei, entendeu? Mas não espere que as pessoas... Olha, querido, há muita gente que...
eu chamaria isso de doente até no caso, entendeu? Que adoece, não avisa ninguém e fica magoado porque ninguém foi visitar. Mas, puxa vida, avisou quem? Pediu ajuda para quem, na verdade? Porque, queridos, se não é assim, irmãos, o pastor é colocar um peso na vida do pastor, querido, que ele não consegue carregar. Eu digo para qualquer pastor, olha, se um irmão adoecer na tua igreja e ele não te pede ajuda, você não tem nenhuma responsabilidade, irmãos. Eu não tenho bola de cristal para saber quem é que está doente, quem é que não está doente, quem é que está precisando de ajuda e quem é que não está. Se você, querido, deixa eu falar uma coisa, quando você está doente, você fica em casa esperando o médico te visitar? É assim que funciona? Ou é você que pega a moto, o carro, a bicicleta e vai para o hospital atrás de médico? Não funciona assim? Adoeci, quem é que está precisando? Sou eu. Quem que deve ir atrás? Sou eu que estou precisando, meu querido. Se as minhas filhas adoecem, eu coloco no carro e olha para a Imperatriz, ou para se for mais simples, eu vou para cá. Mas sou eu que estou precisando que vou atrás. Não é o médico que tem que ficar adivinhando, não é o pastor que tem que ficar... Querido, entenda isso, pelo amor de Deus, porque isso facilita o ministério, irmãos. Isso facilita a relação da igreja. Isso favorece, querido, até mesmo o fortalecimento das nossas relações, entendeu? Porque às vezes a pessoa... Eu vi isso, querido. Eu não sei se aconteceu aqui na igreja, eu não tenho conhecimento, né? Mas eu vi isso lá na época, lá na Bethesda, com o pastor Jair. Ah, pastor, eu estou magoada com o senhor. Por quê? Ah, porque eu adoeci e fiquei bom, o senhor não foi na minha casa. Pelo amor de Deus, não avisou, irmãos. Não avisou, não disse nada. Ela queria que o pastor adivinhasse que estava doente. Pelo amor de Deus. Outra coisa, irmãos, veja. Outra coisa que eu julgo ser muito importante, irmãos. Tem pessoas na igreja que vão à minha casa. Se você acha que eu favoreço alguém porque ele vai na minha casa, você está equivocado. Mas se alguém vai na minha casa, ele vai ser bem recebido, não importa quem seja. Entendeu? Vai ser bem recebido. Eu tenho irmãos na igreja que vão na minha casa ou que me chamam para ir à sua casa. Meu querido, você quer ir na minha casa? Não é todo dia que eu estou em casa, entendeu? Mas se você me ligar e dizer, pastor, eu vou lhe visitar, eu vou te agradecer, entendeu? E provavelmente vou te receber com um cafezinho lá. Você pode ter certeza, entendeu? Ou se você quiser, pastor, estou preparando aqui uma lasanha bem gostosa, você vai almoçar com... Ah, irmão, pode chamar, querido. Eu vou e ainda levo a família todinha. Entende, irmãos? Então, eu não saio da minha casa como pastor, eu não saio da minha casa para visitar Júnior, eu não saio da minha casa para visitar a Magna, eu não saio da minha casa para visitar nenhum irmão da igreja, querido, nenhum irmão. A não ser que eu saiba, né, alguém me disse, ou a pessoa me pediu ajuda e eu estou indo lá para atender. Mas, eu estou em casa aqui sem fazer nada, eu vou lá visitar o Alex. O Alex e a Bianca são os mais chegados que tem na igreja, vocês sabem disso, eu já falei isso a vocês. Eu trato a Bianca e eles como filhos, mas eu não saio da minha casa para visitá-los. Eu sei que eles não gostam muito disso, né? Queria que eu fosse, mas eu não vou exatamente por causa disso. O irmãozinho está passando bem aqui, o carro do pastor está na frente da casa do Alex, está vendo? Está visitando eles. É sério, irmãos, isso. Irmãos, eu já pedi para alguns irmãos, almoçando comigo, não tirem foto, ou se tirem, não postem nas redes sociais. Eu sei que isso é absurdo, mas é para proteger, entendeu? Para me proteger, na verdade. Ah, o pastor está almoçando com fulano e tal. Querido, quer almoçar comigo? Marque, vamos lá para casa. Ou faça na sua casa e me chame. Sem nenhum problema, irmãos. Sem nenhum problema. Não é, amor? Melhor que chame, né, mozinha? Melhor chamar. É verdade. Não, tá aí uma coisa, bem lembrada. Júnior e Ana Luísa, Alex e Bianca, algumas vezes o Márcio e Tamara, né? Tem uns irmãos que fazem e chamam. Ah, querido, não posso ir não, porque... Vá pra lá, meu irmão. Chamo que eu vou, meu irmão, na hora, não tem nem... Queridos, eu queria que vocês entendessem isso, irmãos. Outra coisa que eu julgo ser muito importante aqui nessa questão eu estou tratando de favoritismo, agora não mais só de uma perspectiva de liderança, mas de perspectiva de irmãos e irmãos. Ah, pastor da igreja tem uma panelinha. Irmãos, eu queria que vocês entendessem, querido, que isso não... Se existe isso, eu não conheço, irmãos. O que eu sei é que há pessoas que gostam de receber irmãos na sua casa. Entende? Se a Bianca faz um almoço e me chama, eu me sinto devedor de um dia fazer um almoço e chamá-la na minha casa. Se o Júnior faz um almoço e me chama, ou qualquer um de vocês, eu me sinto quase que na obrigação de um dia fazer alguma coisa e chamá-los. Ah, tá vendo? Lá, faz e me chama, querido, que eu vou lá. Entendeu?
E depois eu te chamo na minha casa também. Você vai entrar no grupo também, pelo amor de Deus. E uma outra coisa aqui, irmãos, que eu julgo muito importante na igreja como um todo, é a gente saber se situar na igreja, querido. Casais com filhos se identificam com casais com filhos, irmãos, é normal. Em tudo em comum, entendeu? Então, um solteiro, por exemplo, a não ser que ele seja muito entrosado e folgado, né? Ele pode até se enturmar, mas não é muito a realidade dele, entendeu? Não é muito. Eu vejo lá em casa, aqui acontece, né? Senta lá, o pessoal lá conversando lá, aí vão falar de filhos, vão falar de casamento. É lógico, um solteiro naquela situação, ele vai ficar... Quando a Emanuela está aqui, ela nem fica com a gente, ela vai para o quarto dela com o celular. Porque a conversa não tem nada a ver com ela, entendeu? É uma conversa para adultos, casados e com filhos. É normal, querido. Eu já disse isso aqui a vocês. Jovem deveria se entrosar com outros jovens. Casais se entrosam com casais. Não estou dizendo que a gente não pode, não estou dizendo isso não. Só estou dizendo que é mais fácil a relação, querido, entendeu? Eu vi aqui uma época que a Aniele, o Hélio, o Cauã, os meninos se reuniam na casa da Aniele para assistir filme. Imagine, o pastor doente, não me chamaram para assistir um filme. Eu gosto tanto de filme, na verdade, eu gosto mesmo, né? Mas não me chamaram para ir. Pelo amor de Deus, vou fazer o que no meio desse jovem, querido? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. É esquisito, irmãos. Se me chamasse, eu iria, mas é esquisito. Principalmente se rolar uma pizzazinha, um salgadinho lá no meio. Vou tranquilamente. Entende? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês entendam, querido. Se você alguma vez pensou a meu respeito, irmãos, eu diante de Deus, eu não trato pessoas com favoritismo. Não trato. Não lido. Olha, na verdade, querido, é uma coisa interessante. Eu já tive amigos ricos, mas eu evito, entendeu? Eu evito. Olha, eu fui para Palmas o ano passado, eu não lembro. O ano passado. O Lucas queria me dar a caminhonete, né? O meu carro estava com o pneu meio careca. Ele queria me emprestar a caminhonete. Eu digo, não vou não aceito não. Entendeu? Até falei com o amor, seria bom, uma viagem tranquila, confortável, né? Para Palmas de caminhonete. Mas não vai dar, meu filho, não vai dar. E ainda bem que não deu certo, porque ele tinha dito, não, você vai no carro. E a ideia dele era pegar o meu carro lá e sei lá, e me dar o dele para ir. Mas aí não deu certo, ainda bem. Ele teve uma batida, não deu certo. Para mim foi até bom, irmãos. Entende? Tá vendo? O pastor é amigo do Luca porque ele me fez esse tipo de comentário esses dias. Pastor, o senhor é a única pessoa que é meu amigo, mas não é meu amigo por causa do que eu tenho. Quase todo mundo está perto de mim por causa do que eu tenho. Eu imagino como é que é viver dessa forma, entendeu? Eu imagino como é que se vive dessa forma. A gente precisa, irmãos, como crente, como filhos de Deus, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, independente, irmãos, de condição social, independente de qualquer coisa que você possa imaginar, querido. Nós somos irmãos, querido. Nós somos irmãos. Nós não temos o mesmo sangue, é verdade, mas nós somos irmãos em Cristo. A nossa conexão é muito mais profunda do que essa conexão terrena, sanguínea, né? Porque quando você morrer, se o teu irmão não for salvo, tu não vai ver ele mais não. Mas se é irmão em Cristo, nós vamos nos encontrar na eternidade. Nós vamos viver a eternidade todinha junto, entendeu? Então a nossa conexão é muito mais profunda do que a conexão entre irmãos. Não estou menosprezando, irmãos. Quem me conhece sabe, família para mim é muito importante. Mas eu quero que você entenda. E aqui me permita fazer um comentário aqui, querido, em relação a isso. Eu falei para alguém esses dias. Olhe para a vida de Jesus, irmãos. Veja Jesus. Havia uma multidão que andava com ele, para onde ele ia, aquela multidão ia atrás. Dentre daquela multidão havia 70 pessoas, mais as chegadas. Essas pessoas foram enviadas por Jesus de 2 a 2 para evangelizar algumas cidades. Multidão, 70. Entre os 70 havia os 12 apóstolos, que estavam em quase todas as situações com Jesus. Entre os 12 havia 3 discípulos especiais, Pedro, Tiago e João. E dentre os 3 havia aquele que era considerado o discípulo amado. Você consegue imaginar? Eu disse para alguém, olha, nós não precisamos ter muitos amigos. A Bíblia nos ensina isso. Nós precisamos ter amigos verdadeiros, amigos mais chegados do que irmão. E esses são poucos, irmãos, são poucos. Eu digo a vocês, amigos mais chegados do que o irmão, não tenho 5. Não tenho, irmãos. São pouquíssimos, são pouquíssimos.
entende? Eu tenho amigos, eu tenho pessoas chegadas a mim, pessoas que até gosto, entendeu? Mas elas não entram na minha vida. Na verdade, como pastor, eu sou orientado a não permitir que vocês, como ovelha, entrem na minha vida. Vocês vão até onde eu deixo ir, entendeu? Tem coisas que quando eu quero conversar, aí eu corro lá para o pastor Jair, lá em Imperatriz, porque ele é pastor e é meu amigo e vai me entender, vai me compreender, né, na questão pastoral. Vocês entendem? Então, você precisa ter essa compreensão, querido. Tá vendo jovem andando com jovem? É normal, irmãos, isso é normal. Vocês têm muito em comum, na verdade, entendeu? Casado andando com casado? Isso é normal, querido. Isso não é favoritismo, isso não é panelinha. Isso é natural que aconteça, entende? Natural. Outra coisa que é interessante também, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Olha, existem amizades que são baseadas em questões intelectuais, entendeu? Eu sento com o pastor Jair e, irmãos, pensem nas conversas de alto nível, entendeu? Teológica, essa coisa toda, política. É normal, querido. Eu gosto de política, ele gosta de política. Nós somos amigos, então a gente senta e conversa horas sobre isso, normal, entende? O cara é jovem, gosta de futebol. Achou um outro jovem que gosta de futebol. Vocês têm muito em comum, querido, entende? Então, nós deveríamos, irmãos, ter esse cuidado para não ficar se sentindo menosprezado, para não ficar se sentindo inferior. Porque, irmãos, você desculpa a expressão, mas eu vou usar, irmãos. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Não estou dizendo, querido, que não é possível uma relação entre um solteiro e um casado. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais compreensível a amizade entre casais e casais, né, entendeu? Entre jovens e jovens. É a realidade, querido. É a realidade. Bom, tudo isso aqui, querido, porque eu estou fazendo considerações a respeito de acepção de pessoas. Pastor, eu não me sinto bem na igreja. Quando alguém me diz isso, irmãos, eu não vou perguntar o que os irmãos fizeram para ele. Eu vou perguntar o que você está fazendo para ter as amizades das pessoas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou um cara tímido. Não parece, mas eu sou tímido, entendeu? Então, eu não sou muito fácil para amizades. Não sou. Né? Então, eu sou muito cauteloso também com essa questão de amizades. Muito cauteloso. Por causa disso, eu tenho uma certa dificuldade de me relacionar com algumas pessoas, entende? É como se eu tivesse a necessidade de ser conquistado. Isso não quer dizer, querido, que eu não me esforce, que eu não... Uma coisa que eu gosto muito da companhia das pessoas, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Não falo por WhatsApp, vocês sabem disso, eu só trato normal, aquilo que é necessário. Conversas em WhatsApp eu não gosto de forma alguma, a não ser que não tenha alternativa para isso, entendeu? Eu prefiro conversar com as pessoas face a face, olhando no rosto um do outro, entendeu? Conversando ali, frente a frente, tete a tete. Para mim é muito mais... E eu gosto disso, irmãos, eu gosto disso. Da ideia de sentar, de conversar, entendeu? Agora, também não é com todo mundo. Não é com todo mundo. E eu espero que você entenda isso. Todos nós agimos assim, irmãos. Há pessoas que nós nos identificamos. Olha, eu disse isso para alguém também essa semana. Quase sempre que eu vou à Imperatriz, eu vou até a Vila Cafeteira para visitar o pastor Jair. Eu tenho uma viagem para lá dia 16 e eu já acertei com ele. Eu vou passar aí para ali visitar, entendeu? Por quê? Porque eu gosto da companhia dele. Eu gosto. Eu tenho um Romildo, um colega meu, entendeu? Os horários dele, ele é policial, é complicado. A gente se fala muito por WhatsApp, a gente conversa muito por WhatsApp, videochamada. Porque até para conversar, irmãos, eu gosto de conversar olhando para a pessoa. Eu gosto disso, entendeu? Eu ligava para minha mãe quase toda semana, 3, 4 vezes por semana. Mas eu ligava videochamada, eu quero ver a minha mãe, eu quero estar falando com ela, olhando para ela, na verdade. Não gosto de mensagem de texto, não gosto dessa coisa. Gosto de estar vendo as pessoas. Eu espero que você entenda, querido, que isso é da natureza humana. Se você se satisfaz com mensagem de textos, amém para você. Para mim, isso não supre nada, irmãos. Não serve, não adianta, já tentei me esforçar, não gosto, entendeu? Não gosto. Minha esposa tem acesso ao meu WhatsApp, ela pode olhar. Eu só converso o estritamente necessário. Fora disso, tem que ser frente a frente. Então, para que você entenda, querido, isso aqui, eu planejei realmente tirar esse tempo com você. Eu queria que você entendesse algumas coisas com relação ao ministério, irmãos. Líderes têm responsabilidades, tanto espiritual, o líder de célula tem responsabilidade com a célula, de conversar com vocês, de instruir, né, de essa coisa toda, essa obrigação de pregar muitas vezes e tudo. Pastor tem uma série de obrigações, pessoas para visitar, entendeu? Atividades. Eu estava vendo hoje uma pregação
do Nicodemos ele estava pregando sobre pregação expositiva, né? E aí ele contou uma história interessante. Olha que história interessante. Ele disse que foi o John Stott que contou isso. Ele não sabe se é verdade, mas disse que a liderança de uma igreja lá nos Estados Unidos chamou o pastor e perguntou para ele o seguinte: pastor, falando da pregação, eles não queriam ser muito diretos, né? Porque a igreja estava reclamando da pregação. Eles perguntou assim: pastor, como é que é? Como é que você faz para montar uma pregação? Como é que você faz com tempo de estudo para pregar na igreja? Ele disse: pastor, é o seguinte, ele falou para a liderança: é o seguinte, eu moro no mesmo quarteirão da igreja, entendeu? Então, quando eu saio de casa para a igreja, nesse caminho eu vou andando, né? E vou pensando sobre o que eu vou pensar, eu vou pregar. E ali as ideias vão sendo geradas. E quando eu chego na igreja, eu prego. Aí o John Stott disse que a liderança da igreja pegou e mudou o pastor para outra extremidade da igreja. Vocês não entenderam a piada. Foi para outra extremidade. Por quê? Para ele ter bastante tempo para chegar na igreja, para poder preparar uma mensagem melhor. Entende? Irmãos, eu gasto, nem brincadeira nenhuma, por semana, estudando para pregar na terça e no domingo, eu gasto aí em torno de umas 30, 40 horas. Sem exagero, entende? É muito raro, querido, eu vim aqui para frente e não saber do que eu vou falar e não dominar aquilo que eu vou falar. É muito raro. Eu gasto muito tempo, irmãos, lendo versões de Bíblia, traduções, comentários. A semana passada, para você ter uma ideia, eu li mais de 40 comentários para pregar a mensagem da semana passada. Então, eu gasto muito tempo lendo, pesquisando, para poder pregar. Por causa disso, meu tempo, boa parte do meu tempo, eu estou ou no sofá ou na minha cama, entendeu? Sentado com o computador nas pernas. Repito, irmãos, eu não saio na casa de irmãos. Primeiro porque eu não gosto da ideia, entendeu? De dar margem para alguém estar falando bobagem. Segundo, porque eu não tenho muito tempo para estar indo de casa em casa, entendeu? Então a gente precisa, querido, nessa questão de favoritismo, nessa questão de acepção de pessoas, nós precisamos ter consciência, irmãos. Consciência. Pastor, ou os líderes, os líderes de célula têm trabalho o dia todinho, irmãos. O dia todinho. Eu imagino que é muito cansativo para um líder, irmãos. Depois de um dia estressante de trabalho, chegar em casa às pressas para depois ir para a célula, entendeu? Cadê o Marcos? Eu vi o Marcos dormindo na célula quarta-feira. Ele trabalhou naquele dia. No domingo eu grito contigo. Se eu te pegar dormindo aqui, eu grito, entendeu? Porque é domingo. Você só está cansado aqui se quiser. Você não trabalhou o dia todo. Mas na célula, eu sei, o cara saiu do serviço 7 horas, entendeu? Tá cansado. Só refazendo, irmãos. Eu não lido com vocês por uma questão interessado em questões financeiras. Com nenhum de vocês. Ah, pastor, mas você é achegado mais a algumas pessoas do que a outras. Isso é verdade. Mas as pessoas que eu sou mais achegadas, não é nem tanto que eu sou mais achegadas a elas, é elas que são mais achegadas a mim. E eu estou apenas correspondendo a isso, entendeu? Se você quiser se achegar a mim, eu já disse isso um monte de vezes, irmãos, é muito simples, querido. Pastor, eu queria conversar com o senhor sobre a pregação de ontem. Arruma lá um pretexto e vai lá. Pronto, irmãos. Vai lá para minha casa, senta lá no sofá comigo, nós vamos gastar hora falando sobre a pregação de hoje, ou de amanhã, ou sei lá de que dia for, entende? Não há dificuldade, querido. Minha casa está aberta para qualquer um de vocês, a qualquer hora, se eu estiver desocupado, entendeu? Se eu não tiver para ir para Araguatins, vocês sabem disso, eu estou disponível. E eu aproveito para deixar aqui, irmão, se você precisar de ajuda, né? Pastor, eu adoeci, eu preciso que o senhor venha aqui na minha casa, eu não vou, irmãos, vou lá rapidinho, entendeu? Vou lá, oro contigo, converso contigo. Pastor, eu preciso de um acompanhamento. Você pode ter certeza que eu vou dar um jeito de achar uma vaga para te atender. Por quê, querido? Porque para mim, irmãos, o meu chamado, na verdade, é para te ajudar. O meu chamado é para te orientar da melhor forma possível, biblicamente, dentro dos padrões da Bíblia. E eu não vou tratar alguém melhor porque ele tem dinheiro, ou isso não é da minha índole, irmãos. Não é, tá bom? Então, que isso fique bem claro. Eu estou tirando todo o tempo da pregação para tratar disso, porque eu gostaria que isso ficasse claro a vocês, entendeu? Que não houvesse dúvida de forma alguma. E eu não estou justificando, irmãos, nada. Eu só estou tentando fazer com que você entenda o lado pastoral, entendeu? O lado pastoral. Eu sei e eu vou falar disso nas pregações, que há igrejas que favorecem sim, que há igrejas que não conseguem nem sequer disciplinar uma pessoa porque ele tem medo de disciplinar e ela sair da igreja, né, e levar o seu dízimo para outro lugar. Eu conheci pastores, eu ouvi histórias, irmãos, de gente rica que peca e todo mundo fica comentando, mas por que ninguém fez nada? Por que ninguém disse
disse nada, né? A verdade é, ninguém falou nada porque ele é rico e porque a igreja está preocupada. Se falar alguma coisa e ele não gostar, ele sai da igreja, leva o dízimo para outra igreja. Irmãos, diante de Deus, querido, eu não tenho essa preocupação, querido. Não tenho. Se um dia eu tiver que me calar para manter alguém na igreja por causa de dízimo, por causa de questão financeira, eu prefiro largar o ministério. Não tenha dúvida sobre isso. Não tenha dúvida. Porque, querido, quando eu comecei essa igreja, eu comecei sem renda nenhuma. A única renda que nós tínhamos era o dízimo da minha esposa. Só isso. Quando eu comecei essa igreja, irmãos, foi a minha esposa que fez uma oferta de quase R$ 5.000. E nós parcelamos essa oferta para não nos prejudicar. E aí nós fomos comprar as coisas que precisavam para a igreja, parcelar no cartão em 10 vezes, entendeu? E eu fiquei aqui 8 meses trabalhando sem sequer receber um único centavo de salário, querido. E nem por isso eu larguei o ministério. E fiquei anos e anos, Alex e Bianca são testemunha disso, anos e anos que a gente ia prestar conta, eu não sabia se ia sobrar alguma coisa para mim ou não. Entendeu? E eu nunca larguei ministério, irmãos, por causa disso. Deus fez uma coisa comigo que foi assim, algo quase que, para mim é sobrenatural, entendeu? Ele me colocou no ministério, me dando uma base muito boa de suporte. É lógico que isso sacrificou a minha esposa durante quase 10 anos de igreja, entendeu? Porque era ela que sustentava a casa. Porque a minha renda não dava para absolutamente nada. Ainda hoje eu tenho, irmãos, tudo isso documentado, entendeu? Nas planilhazinhas do Excel. Quantas e quantas vezes eu fiquei sem salário, irmãos? Quantas e quantas vezes eu não tirava R$ 200 de salário, R$ 300, R$ 400, entende? Isso não paga nem o combustível do carro. Não paga, entende? Então eu não trabalho por dinheiro, irmãos. É lógico, né? A gente vai semeando e chega uma hora de colher. Graças a Deus. Hoje eu estou colhendo um pouco disso, né? Colhendo um pouco disso. Mas eu nunca fiz pensando naquilo que eu vou ganhar, irmãos. Eu nunca me relacionei com irmãos da igreja por causa de questão financeira. As pessoas mais chegadas a mim nessa igreja é Alex e Bianca. Mas quando eu os conheci, você me desculpe, eu vou dizer, eles estavam puxando a cachorrinha, entendeu? Essa coitada aqui recebia o salário. O salário cobriu o cheque especial, ela ia lá, sacava de novo, esperando o outro salário. Foi assim que eu os conheci, na verdade, entendeu? Não tinha prisma, não tinha casa própria, não tinha absolutamente nada, irmãos. Entendeu? Nada. Eu presenciei Bianca no desespero para tomar posse lá do emprego lá em São Sebastião, na agonia, porque aquilo ia trazer alívio para eles, entende? Eu estou falando tudo isso, querido. E na hora que terminar aqui, nós vamos apagar essa mensagem. Porque essa é uma mensagem só para vocês aqui, irmãos, tá? Não é uma mensagem para o pessoal lá fora, não. Querido, se existe favoritismo nessa igreja, irmãos, eu garanto a vocês, isso não parte de mim, tá bom? Se existe acepção de pessoas, vocês podem ter certeza que isso não parte de mim. Não tenho, irmãos. Não faço. É uma questão pessoal de honra minha, entendeu? O irmão chegou para mim, pastor, minha família vai sair da igreja, por isso. Eu digo, amém, querido, amém. Ficou me olhando assim, como se perguntasse, você não vai fazer nada para a gente ficar? Eu digo, você não quer sair? Vá, sem problema. A igreja continua. Nós continuamos. Irmãos, eu comecei essa igreja com minha esposa, com o Jonatas e a Emanuela. Vim aqui, nessa segunda casa aqui, na área. Coloquei um sofá velho que eu tinha para fora, sentamos na mureta. Estava lá a Cleude, acho que na primeira reunião nossa, cadê a Cleude? Está por aí ainda, a Cleude? Já foi embora. Ela veio para o culto hoje, eu achei que tinha visto a Cleude aqui, veio não, né? Estava lá a Cleude com a gente. Estava lá o Eugênio, mais a Rosilene, entendeu? Sem recurso, sem dinheiro, sem absolutamente nada, sem conhecer ninguém, irmãos. Então a gente nunca lidou com isso, entendeu? Nós sempre, na verdade, a gente sempre foi muito, principalmente a minha esposa, porque ela era a mulher do dinheiro, eu não tinha nada para dar. Sempre muito abençoadora, entendeu? Muito generosa. Foi assim que nós começamos uma igreja. Foi assim que nós pagamos aluguel durante um bom tempo. Era o dízimo da minha esposa que a gente pagava o aluguel, pagava a energia. Mesmo que eu pensasse em desistir, eu não pensava em desistir porque não tinha dinheiro. Eu pensava em desistir porque tinha pouca gente. Eu preguei 3, 4 anos. Eu lembro dos cultos no começo. Era eu, a minha esposa, o Jonathan e a Emanuela, a Cleude. Aí depois apareceu a irmã Helena. A irmã Helena me indicou a Magna. E depois eu fui chegar no Alone, mais os irmãos dele ali. Eram essas as pessoas, era a Cleude, a irmã Helena,
a Magna, mas o João, na época que via também, o Alone, o Alcione, a Dailane e o Raimundo, que veio depois, que era da igreja Madureira, veio para lá. Cara, irmãos, eu cantava, eu pregava, eu limpava a igreja, eu limpava banheiro, eu fazia tudo, irmãos, tudo sozinho, entendeu? Não tinha um centavo de renda. Quase um ano trabalhando assim, entende? Era uma semeadura que nós estávamos fazendo, uma semeadura dolorosa, querido, né? Para minha esposa, extremamente sacrificial, mas ela entendeu, graças a Deus, e foi assim que funcionou. Estou contando tudo isso para você entender, querido, como pastor, da parte do pastor, não existe favoritismo, não existe acepção de pessoas, não existe parcialidade. Nós lidamos com todos vocês da mesma forma. É lógico que existem algumas pessoas que são mais achegadas a nós. Não posso fazer nada, irmãos, com relação a isso. Ainda bem que tem essas pessoas. E eu diria a vocês que foram por causa dessas pessoas achegadas a nós, que nós ainda estamos aqui. Porque a minha esposa recebeu um convite, acho que no 2º ano de igreja, para trabalhar lá na Bela Vista, entende? Não tinha renda. Não tinha renda. Nós não fomos por causa das pessoas que estavam aqui. Só por isso. E as pessoas que estavam aqui não tinham renda suficiente para bancar um salário para mim. Se eu quisesse, eu poderia ter ido para lá, entende? Nunca mais se abriu uma janela como aquela, não foi, amor? Entende? Nunca mais. Então, eu vou tratar disso, querido. Eu vou tratar disso, do problema que isso é na vida da igreja, porque é um problema sério na vida da igreja. Eu digo a vocês, eu conheço igrejas, eu conheço realidades ministeriais que sofrem de forma absurda esse tipo de problema, entendeu? Esse tipo de problemas. De liderança de igreja constituída. Eu conheço a história de um pastor, um amigo meu, que a igreja dele era uma igreja com uma elite que dominava, e o pastor não queria se submeter àquela elite, entendeu? Que a liderança daquela igreja. Essa igreja minou o salário do pastor. O pastor tinha um salário alto, bom, a igreja rica, a igreja grande, com chácara, com tudo. E aqueles irmãos que queriam controlar o pastor e ele não se submeteu a isso, deixaram de entregar o dízimo na igreja, irmãos. E ele se viu obrigado a sair da igreja porque tinha família para sustentar. O salário altíssimo caiu assim de uma forma assim vergonhosa, irmãos. Os caras dominando a igreja, entendeu? Dominando a igreja. Eu conheço realidades, irmãos, conheço. Eu sei que é um problema em muitas igrejas, mas, queridos, se existe isso aqui na igreja, eu confesso a vocês, eu não conheço, eu não sei. Pode ser que haja, não é da minha parte, e se há, eu não tenho conhecimento. Eu espero que se há, irmãos, no decorrer da administração, a semana que vem, que eu vou tratar disso, abordar o tema todinho, eu espero que Deus fale conosco e nos corrija, porque nós somos igreja, irmãos, nós somos corpo de Cristo, somos membros uns dos outros e nós estamos intimamente conectados uns com os outros, entendeu? Somos esse povo, somos essa igreja e não deveria haver acepção de pessoas entre nós, ninguém deveria receber tratamento melhor por causa de condição social ou por qualquer outra coisa. Nós deveríamos agir como homens e mulheres de Deus e como irmãos em Cristo Jesus, querido, amando uns aos outros, carregando os fardos uns aos outros, entendeu? Para que a igreja flua, para que a igreja possa avançar, para que a nossa comunhão, querido, seja algo atrativo às pessoas que estão lá fora, que elas queiram estar entre nós, entendeu? Por causa do amor que existe entre nós. Eu sei que nós vivemos uma realidade, todo mundo trabalha, todo mundo tem seus compromissos, entendeu? Algumas pessoas no final de semana não têm tempo para estar em comunhão, mas, queridos, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, viver em comunhão, amar uns aos outros, entendeu? Nos relacionar uns com os outros como irmãos em Cristo, não por causa de condição social, não por causa de status, não por causa do sei lá do que for, irmãos. Somos irmãos em Cristo Jesus, querido, e deveríamos nos relacionar como tais. Se nós não nos relacionarmos dessa forma, irmãos, nós estamos em pecado, nós estamos em pecado. Eu oro para que o Senhor nos ajude, querido. Eu oro para que Deus nos conceda a graça vivermos em unidade, em comunhão. Se você tem dificuldade de se relacionar, querido, rompa com isso, entendeu? Quer ter amigos? Faça amigos, irmãos. Não espere as pessoas vir a você, vá até eles, pelo amor de Deus. Faça. Irmãos, se você não romper com isso, você vai viver a vida toda solitário, entendeu? Solitário. É muito fácil. Querido, jovem, né? Marca lá um filme, combina lá com a turma lá, assiste um filme lá, entendeu? Junta lá, compra lá um pastel, sei lá, uma pizza lá, vão assistir filmes juntos, entendeu? Ah, eu gosto da ideia de praia, mas vão e voltam na hora do culto, entendeu? Porque esse negócio de ir pra praia e voltar depois, se horário de culto, não dá não, tá?
Vão lá tomar um banho no rio, entendeu? Juntos, vão. É isso, casados, entendeu? Podem também, juntam as panelas, vão lá pro rio, lá, vão lá, né? A Valéria disse que já tá tudo ok lá, né? Tá, marcar pra gente passar um final de semana lá, entendeu? Comer um peixinho na beira do rio. Então, é assim que funciona, irmãos. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que se esforçar para que a comunhão seja algo prazeroso entre nós, entendeu? Porque senão, querido, não dá numa igreja do tamanho da nossa, irmãos. Um vive para cá, outro vive para lá, ninguém se comunica, só se vê quando tem cela, só se vê quando tem culto. Pelo amor de Deus, irmão, nós moramos num lugarzinho desse tamanhinho, entendeu? Dá para ter mais comunhão, dá para desfrutar mais da presença um dos outros. Ok, queridos? Nós vamos finalizar porque eu estourei, foi meu tempo. Não era para ter falado tanto, mas eu falei. Depois eu apago. Eu falei. E eu espero que isso fique claro para nós, querido. Isso tem que ficar claro para nós, irmãos. Precisamos aprender a conviver, a nos relacionar. Isso, irmãos, isso é para o bem do reino. É para o bem do reino. Não é só porque para o meu prazer, para o meu deleite. Isso é Cristo disse na oração de João 17 que as pessoas saberiam que nós amávamos a Deus por causa da nossa relação, irmãos, da nossa comunhão, da nossa amizade, entendeu? Isso tem que ser fundamental para nós, querido. Precisamos prezar por isso, na verdade. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus.